Shabbat Shalom, povo de Yah, que o Eterno vos abençoe grandemente. Hoje é o nosso Shabbat, está caindo no domingo para você que acompanha o Shabbat lunisolar. Hoje vamos falar de um tema muito interessante que é o grande engano bíblico. Tá? Nós sabemos que Satã tem trabalhado muito nesses últimos dias com o engano. Tá? Aí você pode estar se perguntando, Augusto, mas que engano é esse? Que história é essa? Tá? Então nós vamos trabalhar com vocês hoje um estudo muito legal, tá? Sobre o grande engano. Tá? Eu vou colocar aqui uma outra tela, tá? Com um estudo para que vocês acompanhem conosco, tá? Um estudo muito legal, tá? Que irá ilustrar para vocês tudo aquilo que nós queremos dizer neste estudo, tá bom? Então, nosso estudo hoje a gente vai chamar de o grande engano, né? E também a grande decepção. No livro do Apocalipse contém um aviso preocupante que ecoa pelos corredores da história. Afirma que Satanás, o grande dragão, enganou o mundo inteiro. Embora muitos crentes procurem este engano em movimentos políticos, mudanças econômicas ou decadência moral, o engano final é muito mais sutil e perigoso. Encontra-se no coração da igreja cristã. Não há prova mais clara e devastadora do cumprimento de Apocalipse 12:9 do que a doutrina moderna e dominante sobre a natureza de Jesus, cujo o verdadeiro nome bíblico é Yahushua. Quando olhamos atentamente para os números, a escala deste engano torna-se clara. Das cerca de 2,67 milhões de pessoas no mundo que dizem ser cristãs hoje, apenas uma pequena fração acredita na pura verdade bíblica. Estatisticamente, apenas cerca de 1 a cada 127 mil cristãos... eu acho que eu li errado, peraí. Cerca de 1 em cada 27 mil cristãos defendem a verdade bíblica original. Esta verdade é que a origem de Yahushua começou inteiramente no ventre de Maria e que ele não pré-existiu no céu como um ser divino antes do seu nascimento humano. Tá? Esta vasta disparidade numérica é o desafio mais crítico que o mundo cristão enfrenta hoje. Tá? Este não é um desacordo menor sobre tradições eclesiásticas ou rituais periféricos. Quem acreditamos que Yahushua afeta diretamente a nossa salvação pessoal. É uma questão de vida ou morte. Por quê? O próprio Yahushua deixou isso claro em sua oração solene ao Pai, em João 17,3. Ele declarou que receber a vida eterna depende inteiramente de conhecer o Pai como único e verdadeiro e Yahushua, olha só, o único Deus verdadeiro e Yahushua, o Mashiach, humano que o Pai enviou. Olha que começo de estudo maravilhoso, né, queridos? Então, como que a gente vai trabalhar essa situação? Entendam bem, nós temos aqui 1 a cada 27 mil cristãos defendem a verdade. Defendem a verdade que é única e exclusiva. Tá? Mas que verdade é essa? A verdade que Yahushua não pré-existiu. Yahushua, ele existiu a partir do ventre de Maria. Tá? E para quem já acompanha a comunidade Yahushua há um bom tempo, sabe que nós acreditamos em um único e verdadeiro Deus. Nós não acreditamos em trindade, em 3 deuses, tá? Então, amados, esse dado numérico, ele é muito estarrecedor. Por quê? Olha só, nós temos 1,3 bilhão de católicos romanos, 638 milhões de protestantes tradicionais, 280 milhões de pentecostais e centenas de milhões de cristãos ortodoxos orientais. Entre esses bilhões, a grande maioria segue doutrinas estabelecidas por concílios eclesiásticos pós-bíblicos. Ou seja, eles adoram um Deus multipessoal e um Messias que existia antes do início dos tempos. Em total contraste,
Aqueles que defendem a verdade unitária, simples e bíblica, constituem uma pequena minoria. Esses crentes são encontrados principalmente em 3 grupos, tá? Os cristadelfianos, né? Cerca de 60 mil membros em todo o mundo. Conferência Geral da Igreja de Deus, cerca de 5 mil membros. E o Movimento Unitário Bíblico, cerca de 35 mil crentes independentes. Ao somar esses números, você obtém cerca de 100 mil crentes em todo o mundo, em comparação com 2,67 bilhões de cristãos tradicionais, tá? A proporção é de cerca de um verdadeiro crente para cada 27 mil fiéis. E esse pequeno número é significativo em comparação com o peso da ortodoxia mundial. Entretanto, a verdade nunca foi determinada pela maioria dos votos. Ao longo das Escrituras, os remanescentes fiel de Yahweh sempre foi pequeno, esquecido e superado em número por aqueles que seguem tradições populares. Ora, amados, vocês veem que apenas 100 mil contabilizados, pode ser que existam mais, tá? Porque a nossa comunidade não foi contada, mas cerca de 100 mil em contraste com 2,6 bilhões de pessoas no engano. Segundo a nossa visão, tá, pessoal? É uma visão religiosa, então, se você não acredita na nossa mensagem, tá? Nós não estamos aqui para criticar nenhum tipo de religião. Nós só achamos que estão no erro, tá? Então, amados, são 2,6 bilhões contra 100 mil, apenas 100 mil cristãos contabilizados que seguem a verdade das Escrituras, né? Então, você é mais um deles, tá? Que acredita na verdade. Isso é muito bom, ok? Vamos falar um pouquinho agora da origem deste engano, tá? É muito interessante que saibamos disso. Deixa eu colocar aqui na nossa tela principal, vejam bem. Como o mundo cristão caiu em um erro tão grande? A história mostra que a mudança não aconteceu da noite para o dia. Foi um processo gradual que se desenrolou ao longo de vários séculos após a morte dos apóstolos. Os primeiros crentes apegaram-se no monoteísmo judaico, afirmando, na verdade, um único Deus supremo, o Pai, e um Messias humano. À medida que o cristianismo se espalhava pelo mundo pagão romano, ele começou a absorver ideias filosóficas gregas. Os filósofos que se converteram ao cristianismo trouxeram consigo conceitos de Platão, incluindo a ideia do Logos, tá? Como um ser divino secundário. Com o tempo, os líderes da igreja começaram a misturar essas ideias com os textos das Escrituras. Essa mistura culminou nos grandes concílios eclesiásticos do século IV e V, tá? No concílio de Nicéia, em 325 DC, depois de Cristo, e o concílio de Calcedônia, que foi em 451 DC também. Os líderes da igreja exerceram poder político para impor novos credos. Eles declararam que qualquer um que não acreditasse na Trindade ou na pré-existência de Cristo era um herege. Então, através, tá, da coerção política, perseguição e supressão de visões alternativas, a verdadeira compreensão bíblica de Yahushua foi levada para as sombras. A Igreja Estatal Romana estabeleceu um Cristo falsificado como um padrão mundial, tá? Perpetuando um engano que perdurara há mais de 1500 anos. Ora, amados, olha para vocês verem, né, como que foi a progressão deste engano. E muitos seguem este engano, tá? Muitos ainda seguem e irão seguir este engano, tá? Pessoal, eu tive que pausar aqui um pouquinho. Eu tenho um menininho, ele chama Uliahu. A gente colocou o nome do profeta Eliahu, tá? Que na verdade a gente acredita que seja Uliahu, né? E o meu filho, então, colocamos esse nome nele, Uliahu, tá? Porão meu nome sobre os filhos de Israel e eu vos abençoarei. Isso é uma promessa do Criador, tá?
Ele veio aqui, bateu na porta, fez um barulho, eu tive que pausar o vídeo, tá? Mas nós já estamos de volta. Ora, esse engano, né, que o nosso povo da IA vive, pessoal, é um engano que infelizmente vai ainda muito e muito tempo para que a gente possa trabalhar isso, tá? E levar ao máximo de pessoas esse conhecimento. Essa é a unção de Eliarro. Essa é a unção de Elias que foi profetizada. A unção de Elias não é um cara que vai vir fazer, é uma unção, amados, uma unção que estão sobre os filhos de Iá. Tá? E essa unção vai fazer com que o coração dos pais torne-se para os filhos, vai destruir essa idolatria de 3 deuses. Todos aqueles que estão, né, segundo a unção de Eliarro, todos eles vão trabalhar contra a idolatria desses últimos dias, adoração a 3 deuses, adoração a nome falso que nunca existiu. Tá? Essa é a nossa visão. Tá? Essa é a nossa visão. Então, voltando ao nosso estudo, vamos aqui colocar agora na segunda tela para vocês novamente, tá? Para vocês acompanharem a leitura. Nos séculos passados, milhões de cristãos sinceros caíram nestas falsas tradições simplesmente porque não sabia nada melhor, tá? Durante gerações, as Bíblias eram raras e caras e eram escritas em línguas que pessoas comuns não sabiam ler. Os fiéis tinham que confiar inteiramente que os seus padres e ministros lhes diziam do púlpito. Ou seja, tinham que confiar, não tinha para onde correr. Eles não tinham como verificar de forma independente os dogmas da igreja, estudar as definições, né, da língua original ou pesquisar a história, tá, dos primeiros concílios da igreja. Ok? Yahweh é profundamente misericordioso, justo e equitativo. Ele julga cada pessoa de acordo com a luz e conhecimento disponíveis para ela em seu tempo e lugar. Aqueles que depositaram sua confiança em Cristo, no Cristo tradicional, pré-existente, durante eras de escuridão espiritual, né, o fizeram por ignorância genuína. Tá? Então, pessoal, uma das coisas que a gente sempre pregou, tá, aqui na comunidade Yahushua é que os nossos amados irmãos que nos acompanhem não fiquem mandando as pessoas para o inferno. A gente já tem a definição do que seja inferno, do Hades, tá? O que a gente precisa entender é que cada um é julgado segundo a luz do seu próprio conhecimento que ele recebeu. Porque o Pai é amor, é misericórdia, meu amigo. Se você não teve o conhecimento da verdade, tá? Pode ter certeza que você não poderá ser julgado por essa verdade porque você não teve esse conhecimento. Muitas pessoas depositaram a sua fé, tá, em Jesus, o Cristo, depositaram sua fé em um Jesus trinitário, né, com 3 deuses, porém fizeram isso na sua ingenuidade. E eu tenho absoluta certeza e fé no Todo-Poderoso, Rei do Universo, bendito seja Ele, Baruch Hashem, bendito é o nome, que essas pessoas também irão alcançar a sua salvação pelo amor e pela obra salvífica de Yahushua, que não depende, meu amigo, da sua obra. Augusto, mas eu tenho que pregar que se a pessoa não guardar o verdadeiro Shabat, ele vai para o Hades, para o inferno. Isso é mentira, amigos. O verdadeiro Shabat para os filhos da obediência não tem nada a ver com salvação. A salvação depende de Yahushua, depende do sangue do Cordeiro derramado na crucifixão. Não depende de obra feita por mão de homem. É muito claro o texto em Efésios. A nossa salvação não depende de obras de lei, não depende de nada a não ser da nossa fé em Yahushua para remissão de pecados segundo a obra salvífica da crucifixão. Ponto final. Por que guardamos o Shabat? Por que nós guardamos as leis do Eterno? Porque isso aí é perpétuo, mas não como salvação, mas como obediência, porque nós sabemos que o Criador também tem os filhos da desobediência, são os desobedientes, tá? Então, amados irmãos,
A gente precisa entender isso e trabalhar o mais rápido possível para que a maior parte das pessoas venham ao conhecimento da verdadeira luz divina, do verdadeiro nome, do verdadeiro Shabat, tá? Por quê? Porque isso irá trazer luz para a humanidade, irá trazer salvação para a humanidade, tá? E vamos lá então. Mas hoje tudo mudou. Vivemos em uma era da informação. Isso é muito bom, né? A era da informação, todos com celular nas mãos, computadores, né? E todos estamos alimentados pela internet. Fatos históricos, significados originais de palavras hebraicas e gregas e verdadeiros ensinamentos bíblicos estão apenas a um clique de distância para que todos da Terra vejam, né? Isso é muito importante. Agora vamos ao tema que a gente utiliza, tá? Aqui na comunidade Yahushua com muita frequência. Sai do meio deles e separe-se. Ou seja, sai dela, povo meu. Como as principais instituições religiosas são estruturalmente construídas sobre esse profundo erro cristológico, eles representam uma armadilha contínua e ativa para os crentes sinceros. A mistura enganosa de filosofias de influência pagã com a palavra do Eterno exige uma resposta clara. Para aqueles que buscam a verdade pura, o apóstolo Paulo ecoa uma ordem atemporal e inflexível do Pai de Yahushua, ou seja, o Todo-Poderoso, o Yahweh, fundamental para uma caminhada santa. Então, veja o que nós vamos ler em 2 Coríntios 6, do 14 ao 18. Não se unam desigualmente aos incrédulos, pois que comunhão tem justiça com iniquidade? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que acordo tem Yahushua ou Cristo com Belial? Ou que parte tem um crente com um incrédulo? E que acordo tem o templo de Yah com os ídolos? Pois tu és o templo do Deus vivo. Portanto, sai do meio deles e separa-te, diz o Criador, diz o Senhor. Não toqueis no que é impuro, e eu vos receberei. Eu serei um pai para vocês, e vocês serão filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso, 2 Coríntios 6, do 14 ao 18. Amados, isso aqui é muito esclarecedor. Esse texto é muito esclarecedor. Sai dela, povo meu. Por quê? Porque aqui ele diz claramente: vós sois templos do Criador. Nós somos templos, tá? Templos de Deus. Ora, a nossa missão, né, na comunidade Yahushua é e sempre será a propagação da verdade, tá? Nós acreditamos que a unção de Elias está sobre nós para trabalharmos contra todo tipo de idolatria com a palavra do Criador, ok? Portanto, repito a todos vocês que ainda seguem, tá, falsas doutrinas de trindade, doutrinas essas que não agradam o Criador, sai dela, povo meu, saiam enquanto há tempo. Porque uma vez que você recebeu a verdade, você recebeu a luz da verdade e procurou, né, ficar em trevas na mentira, você pode pagar um alto preço por isso. Porque a nossa salvação, como eu disse, depende da fé única e exclusivamente na obra salvífica de Yahushua, não em deuses trinos, não em doutrinas humanas implantadas por homem que nada tem a ver com as Escrituras, tá? Amados irmãos da comunidade Yahushua, que o Criador, o Eterno, Todo-Poderoso vos abençoe grandemente, tá? Daqui a pouco, agora é 11h34 da manhã do dia 14/6/2026, tá? Então nós voltaremos com uma live muito especial a partir das 3 horas da tarde. Você é o nosso convidado especial, ao vivo para vocês, aqui no nosso canal da comunidade
Yahushua. Espero que vocês tenham gostado do estudo. Shalom, shalom, que o Eterno vos abençoe grandemente.